Olá, seja muito bem-vindo, você que é aquariano ou você que tem ascendente em aquário. Vamos aqui fazer a sua previsão trabalhando uma data importante, a data da lua cheia, que ocorre agora dia 1º de maio, pegando aqui exatos 11 graus do signo de Escorpião. Lembrando que a lua cheia, ela tem a intenção de expor, de esclarecer, de trazer à tona uma situação. Então faz com que consigamos enxergar uma realidade, tá bom? Com mais clareza. E essa previsão, ela é a continuidade da temporada anterior, né? Nós tivemos a temporada anterior, que foi a lunação, e agora a gente caminha agora para a previsão da lua cheia, tá bom? Então, se você ainda não assistiu o vídeo, vai lá, assista, volta depois para esse, ou assiste esse primeiro, depois vai para lá, como você preferir, tá bom? E se você gosta de astrologia, então, eu peço que você curta o canal aqui, ative o sininho, deixa seu comentário, ativar o sininho, se inscrever, você vai receber sempre que sair um vídeo, a notificação. Eu tô aqui fazendo previsão sempre na lua 9, na lua cheia, que são as datas chaves de acontecimento, tá bom? Então vamos lá. Aquário. Nós temos no céu o que a gente chama na astrologia de um T-square. Esse T-square tem como protagonista o planeta Plutão. Então nós temos um céu que fala de uma questão difícil aqui, uma batalha, uma situação que não é fácil e tá mexendo com você, tá, Aquário? Porque o Plutão, ele tá no teu signo, tá? Então eu vou primeiro explicar para você o que está ocorrendo, qual é o tema principal dessa lua cheia. Mas depois eu vou ter outras informações aqui para acrescentar, tá bom? Então, Plutão tá no teu signo, ele vai ficar por 19 anos, vamos colocar aqui, tem 20, já passou alguns meses, talvez um pouco menos agora, mas 20 anos, vamos arredondar. Você tem 20 anos aí com esse trânsito, é só o começo, não é fácil, tá? Por quê? Porque o Plutão, ele é um planeta que ele exerce na gente uma crise, tá? O que vai trazer para você algum tipo de crise existencial e que essa crise, ela vai trazer para você a necessidade de romper com algo que você não quer mais ou romper com algum tipo de padrão de comportamento que não vai mais colaborar com a tua vida, tá? Então, toda vez que a gente passa pelo impacto de Plutão, a gente é convidado a se desfazer de coisas, abrir mão, soltar, desapegar, tá? E a gente aprende a lidar com a nossa força, essa força interior, né, para transpor obstáculos, para realmente chegar e fazer a vida acontecer. Então você está atravessando isso, tá? Isso já está ocorrendo. Acontece que essa lua cheia, ela ativou isso. Essa lua cheia, ela mexe com a sua carreira profissional, ela mexe com a sua reputação, ela mexe com a sua imagem pública e também as relações com chefes ou figuras de autoridade, tá? E aqui é como se você estivesse atravessando um período em que decisões precisam ser tomadas e que essas decisões, elas não são fáceis, porque te coloca na linha de frente para romper com coisas, para romper com situações que são desagradáveis, tá? Como se você tivesse ali que ter uma conduta, tivesse que ter uma postura muito firme, contudo muito sábia, porque senão você pode se machucar, tá? Tem coisas que nós temos controle, tem coisas que nós não temos controle.
Então, o que você não tem controle, solta e desapega. O que você tem controle é sobre você mesmo, sobre suas atitudes. Então, eu pergunto para você, aquariano, o que é que cabe na tua vida e o que não cabe mais na tua vida? Tá? Então, você está numa lua cheia em que está pedindo de você mais o quê? Seletividade, você precisa selecionar as coisas, você precisa avaliar, né? Como que você anda, como que, se você é chefe, se você tem um cargo de chefia, um cargo de liderança, aqui talvez vai mexer muito com você, porque está pedindo para que você faça uma revisão sobre a sua gestão, tá? Se a sua liderança, ela está sendo uma liderança positiva, é uma liderança que está prestando algo positivo para a comunidade, para a empresa que você está. Quais são as mudanças que você tem que fazer nessa empresa, nessa gestão, que são difíceis, mas que precisam ser feitas. Não tem como ser adiado, tá? Se você não tem um cargo de liderança, será que você está conseguindo ter uma boa relação com o teu chefe ou com a tua chefe? Ou como é que você está enxergando esse mundo que eu sei que está pesado, né? Mas será que a maneira como você está agindo, ela é a mais produtiva? Eu estou num local, numa empresa em que não dá para ficar. Se não dá para ficar, tem que ir embora, tá? Se não dá mais, tem que seguir o teu caminho. Mas eu não sei como. Então vamos criar essa condição. Vamos criar esse movimento, tá? É isso que esse céu tá te solicitando, uma atitude, uma ação. Só que aqui o Plutão no negativo é a gente exceder o nosso poder, tá? Então cuidado com o abuso de poder, cuidado como que você vai lidar com a sua gestão, e eu entendo que para alguns isso aqui é a oportunidade para chegar e falar, chega, não dá mais. Isso também, às vezes, a gente precisa desse tipo de céu, né? Que ajuda a gente a dar um passo, a criar um movimento para realmente romper. E aí eu pergunto para você, quem é você? Aí você vai falar assim, eu sou. Eu sou. Nossa, você não é um rótulo, você não é o que a sociedade quer que você seja. Você não é um status quo, você tem a sua essência. Olhe para ela, analise profundamente, porque está ocorrendo aqui algo muito profundo na tua vida, tá? E aí, Aquário, nós temos aqui, esse é o ponto principal da tua previsão, falando sobre o seu futuro, a sua carreira profissional, a sua gestão, a sua reputação, o status quo, o julgamento social. Então aqui está falando que você precisa se posicionar de uma maneira adequada, tá? E aí nós temos aqui uma ajuda aqui para você, caso você tenha que resolver algum tema financeiro, tá? Tá positivo, de repente você precisa levantar um dinheiro ou você tem algum dinheiro para receber, esse dinheiro pode ser de um imóvel, de uma propriedade, algum dinheiro que você tenha para receber, eu quero vender um imóvel, ou eu tenho uma herança, eu tenho um dinheiro, ou aqui pode ser até um patrocínio, uma ajuda de alguém vindo aí, aqui tá muito bom e é muito bem-vindo isso para você, tá? Nós temos um stellium praticamente, já saiu o Sol entrou em Touro, mas tivemos também inclusive o Sol no signo de Áries alguns dias atrás, muito planeta no signo de Áries. E aqui tá mexendo o quê? Tá mexendo com as relações da sua convivência, as pessoas com quem você convive mais, vizinhos, parentes, ou aquelas pessoas com quem você tem que conversar diariamente, uma reunião, um curso. Aqui também fala dos estudos, fala da comunicação. Esse aglomerado, né, esses planetas todos aglomerados aqui no signo de Áries, eles estão ativando muito a tua mente, a tua comunicação,
as relações interpessoais. Então você está recebendo muito estímulo para conhecer pessoas, para falar, para conversar, enfim, para aprender também, tá? Isso é bom, o universo ele tá te impulsionando, ele tá te ajudando, tá? Inclusive nós temos aqui um cenário que pode estar trazendo até a possibilidade de um namoro, de um romance, de você conhecer alguém interessante, alguém que vai mexer com você. Para alguns tem alguém aqui que vai mexer com você, tá? Para outros, isso pode também ser alguém do passado te procurando. Enfim, tem uma coisa bem interessante que eu já vou falar já daqui a pouco de namoro, que tá bem forte aqui. Agora, esse trânsito de Saturno com Netuno, porque Netuno ainda vai ficar 13 anos, então isso aqui é um processo muito de que você precisa entender que você está lidando com pessoas sensíveis, pessoas que estão passando por algum tipo de necessidades emocionais, necessidades psicológicas. Isso aqui são as pessoas com quem você convive, pode ser parentes, pode ser pessoas ali com quem você convive. Você está lidando com pessoas que precisam de ajuda emocional e psicológica, tá? O Saturno tá ali falando que você se relacionar com essas pessoas é para você kármico, é uma questão kármica. Então, de repente, ajudar alguém que está no teu ambiente, ser uma pessoa que dê uma palavra amiga, divide, conversa, fala, olha, não é assim, calma, né? Então, você dá uma palavra amiga, você ajuda. Isso aqui são 2 anos, né? 2 anos, vamos arredondar, 2 anos aqui. Em que você vai ter que ter uma habilidade para se relacionar com algumas pessoas do seu ambiente aqui, tá? Por quê? Porque são pessoas que podem ser pessoas muito carentes, carente de afeto, carente de atenção, ou carente de ajuda física mesmo, pessoas que não têm nada na vida, não têm dinheiro, não têm estrutura, não tem nada. Então você pode estar lidando com pessoas que precisam de ajuda nesse sentido também. Pessoas que são excluídas, pessoas que são rejeitadas, esse tipo de coisa, tá? Então eu não sei com quem que você está lidando aí, quem são essas figuras, aqui pode ser um irmão querido que está precisando de ajuda, uma irmã, um parente, e que você vai sentir ou vai se ver em situações que você vai ter que apoiar essas pessoas, sabe? Ok, isso é um ponto. Aí nós temos aqui o planeta Mercúrio, que está dizendo que você está num momento de muito estímulo de conhecer pessoas, mas eu vejo que você tem um pouco de... Tem aquarianos aqui que não se jogam, precisa se jogar um pouquinho mais, conhecer, trocar, porque isso que está sendo legal. Essa previsão agora de Mercúrio é rápida, é agora na lua cheia, depois acabou. Então você está falando assim, ó, você tem possibilidade de sair, de se divertir, de passear. Ah, você quer? Eu quero, então você vai aproveitar. Ah, eu não quero, então você não vai aproveitar. Isso é uma questão, ok. E nós temos Marte ali. Marte, ele é o impulsionador de coisas, ele que impulsiona. Então ele está te impulsionando a iniciar um curso, a se comunicar de uma outra maneira, a ter que expor o que você pensa com qualidade. Acontece que esse Marte, ele está fazendo uma quadratura com Júpiter, que está lá na tua área de trabalho. Então, o que acontece? Conselho da astróloga aqui. Cuidado com as palavras, tá? Cuidado, por quê? Porque aqui podem usar o que você fala contra você, inclusive no seu trabalho ou no seu ambiente de estudo. Porque aqui, para quem é estudante, aqui é uma previsão, quem é estudante, o estudo é o trabalho, né? Então aqui você precisa fazer uma revisão de como que você se comunica, de como que você expõe as suas ideias, de como que você coloca um tema em pauta numa reunião, porque aqui você pode se ver em situações em que você poderia ter evitado. Sabe quando a gente entra numa realidade que você poderia ter evitado, tá? Só que assim, esse Marte ele tá até te ajudando, porque às vezes assim,
poxa, eu não encontrava um momento para poder falar de um tema delicado. Esse tema vai se apresentar para você, tá? Esse tema vai se apresentar. De repente alguém começa a falar alguma coisa, pronto, é o gatilho que você precisava. Só que aqui tem um grupo de aquário que isso é bom e tem um grupo de aquário que isso é uma armadilha. Entendeu? Então você precisa ter a sua sabedoria para você avaliar, porque é uma quadratura com Júpiter. Às vezes para alguns é porque tem que resolver, para outros é porque tem que se calar. Aí é relativo isso, tá? E aí cabe a você. Por isso que eu falo que ouvir uma previsão requer de você o quê? Autoconhecimento. Autoconhecimento, porque aí eu tô trazendo um panorama e você vai avaliando como que isso se projeta na tua vida, tá bom? E aí, de namoro? Bom, a Vênus está transitando na casa do namoro, do lazer, do bem-estar, dos filhos. Então, você está num momento bom para passear, para se divertir, para ficar mais com seus filhos, ou até para engravidar. Opa, quer engravidar? Tá bom aqui. Inclusive, aqui também para conhecer uma pessoa, né? De repente você vai num passeio aqui que você foi convidado e conhece alguém, ou alguém pede o seu contato para alguém, tá? Então, você tá para quem tá sozinho aqui, tá muito bom para conhecer alguém. Tá casado? Momento para sair, para passear, para fazer uma viagem, para se divertir, tá bom? Ah, tem uma coisa aqui que eles estão alertando, cuidado com o trânsito, tá? Cuidado com o trânsito aqui, faz uma avaliação do teu carro, se você vai pegar uma estrada, vai viajar, vê tudo, vê o pneu, vê tudo, tá? Que precisa para fazer uma boa viagem, tá? E cuidado para não esquecer documentos nessa viagem, tá bom? Se alguém está dirigindo sem documento, pode ser parado pela polícia, isso vai dar problema, essas coisas. Então, cuidado com o trânsito aí, tá bom? E ainda mais que tem o show da Shakira, né? Aí tá todo mundo aí pegando a estrada aí para ir pro Rio, cuidado, tá bom? Mas com documentos, com excessos, essas coisas, tá? Jovens pegando e tá sem documento, sabe dirigir, é só para ajudar o outro, mas aí, né, não pode, isso não pode. Porque a quadratura com Júpiter é a lei, Júpiter é a burocracia, então não pisa na jaca aqui não, tá bom? Bom, pessoal, então é isso que eu tenho para vocês, que vocês tenham aí um período muito alegre, porque aqui você tá com a corda toda para passear, para se divertir, aproveite, tá bom? Não permita aí que algumas pessoas apaguem a tua luz, tá? Se você tiver que sair, vai passear, vai se divertir, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais.